Mesh e seus amigos conseguiram sair vitoriosos após a batalha contra a Casa Lang e a magia Lotus. Porém, isso tinha custado um preço muito alto. Após aquela batalha, todo mundo ficou sabendo que o Mesh não podia usar magia. Então, Mesh e Finn estavam andando no corredor, comemorando a sua vitória em cima da magia Lang. Até que outro estudante aparecia e perguntava para o Mesh se ele realmente não podia usar magia. Então, o Mesh começava a repetir que ele conseguia sim usar magia. A cabeça do Mesh havia bugado naquele momento. Então Finn pega Mesh pelo braço para eles irem embora. Porém aquele garoto começava a colocar pressão no Finn, falando que se todos descobrissem que Mesh realmente não poderia usar magia, o Finn também seria crucificado pelo aquele crime, pois ele estava acobertando alguém que não podia usar magia. Até que de repente aquele garoto era esmagado no chão. Todos nós conhecemos aquela magia de gravidade. Quem estava ali era Lance. Então aquele garoto perguntava por que Lance havia feito aquilo com ele. Então Lance dizia que era porque ele havia enchido o saco dele. Logo atrás de Lance apareciam Dot e Lemon-chan. Lemon-chan dizia que o Dot havia se ferido mais do que parecia. Ele havia fraturado vários ossos e estava com queimaduras pelo corpo todo. Então o Dot estava completamente enfaixado e numa cadeira de rodas. Após isso eles estavam no quarto do Mesh, comemorando a vitória em cima da Casa Lang. E ironicamente, Abel e Abyss estavam ali, que eram membros da Casa Lang. Não só isso, como eles eram os membros do mais alto nível. Então Mesh dizia que após pegarem as moedas da Casa Lang, agora era só esperar eles serem chamados para serem visionários divinos. Então Abel mostra que tinha trazido um baralho. Então ele diz que não tinha intenção nenhuma de se tornar amiguinho deles. Ele apenas estava ali para comemorar a recuperação de Abyss. Então Abyss falava que se alguém vencesse o mestre dele no baralho, ele iria matar. Então Lemon-chan tentava alimentar o Mesh na boquinha. Porém o Mesh dizia que não precisava disso, pois ele sabia comer. Porém ainda assim Lemon ficava insistindo, porém de repente ela deixava o bolinho cair no chão, porém antes de cair, Mesh começava a sugar o bolinho no ar antes dele cair no chão. Então Finn ia até Lance e perguntava para ele o que havia acontecido com ele quando eles haviam perdido ele de vista. Então Lance dizia que após a vitória em cima da Casa Lang, ele estava enfrentando um prisioneiro que estava condenado até a morte, porém ele não entendia por que ele tinha fugido. Então Finn ficava extremamente assustado com aquela informação de que tinha prisioneiros condenados até a morte ali na escola. Então ele olha para o lado e estava todo mundo comemorando do jeito em que eles queriam. Então depois de um tempo, Abel e Mesh estavam conversando. Então como agradecimento por Mesh tê-lo ajudado, Abel falava para Mesh que a Inocento Zero estava atrás dele, a maior facção criminosa que estava atrás de Mesh. Ele também explica que Abel havia conseguido 3 listras de forma artificial com a Inocento Zero. Eles estavam atrás de alunos com alto nível de poder mágico. Então eles foram até Abel. Segundo Ibis, alguém com 3 listras genuínas era ainda mais assustador do que Abel. Ele também explica que Abel só queria tornar o mundo mais tranquilo, para que pessoas como a mãe dele pudessem viver em paz naquele mundo. Ele diz que contava com Mesh para conseguir alcançar o mundo assim. E Mesh então agradecia. Lá fora, aquele garoto que estava perguntando para Mesh se ele não tinha magia, estava ali bisbilhotando eles. Então quando ele viu que Abyss, o segundo em comando da Casa Lang, estava ali conversando com Mesh de igual para igual, ele ficou assustado. Porém, de repente, Abel aparecia atrás dele e perguntava o que ele queria ali. Aquele garoto ficava extremamente assustado e ia embora. Após isso, uma coruja que estava carregando um bilhete quebrava a janela e então eles pegavam o bilhete para ver o que estava escrito. No outro dia, Mesh havia sido chamado para uma audiência, com a acusação de ter ocultado a incapacidade de usar magia. Então chegando lá, o juiz perguntava para Mesh quem que havia criado aquele mundo. Então Mesh respondia que devia ter sido alguém importante. Então o juiz respondia que tinha sido Deus, e que usar magia era um milagre concedido aos humanos pelo próprio Deus. Então ele dizia que a existência de Mesh era uma ofensa direta àquele milagre de Deus. A existência de Mesh era uma ofensa direta ao mundo perfeito criado por Deus. Então Mesh perguntava o que havia de mal em um mundo imperfeito aqui e ali. Então o juiz respondia que não cabia a Mesh decidir aquilo. Então aparecia alguém. Esse alguém dizia que convicções
não levavam o mundo a nada. No fim, tudo dependia de ter sucesso. Ele também dizia que Mesh era alguém que poderia se tornar um homem belo. Aquele homem era um visionário divino. Ele falava para Mesh que as regras eram feitas para o bem da maioria. Então ele falava que se Mesh quisesse mudar as regras, bastava fazer com que a opinião dele fosse a opinião da maioria. Então ele joga um cartão, aquele cartão se transforma numa vela. Ele falava para Mesh acender aquela vela sem usar fogo. Como eles viviam em um mundo de magia, se Mesh quisesse sobreviver sem magia, bastava mostrar um milagre ainda maior que a magia. Então o juiz falava que Rya, que era o visionário divino, era alguém muito cruel. Era impossível para alguém sem magia conseguir criar fogo. Então Mesh pegava sua varinha mágica, colocava no chão e começava a girar ela intensamente para assim conseguir gerar fogo. Então ele começa a gerar chamas incríveis. Então o velho dizia que aquele chão era na verdade de pedra. Após acender a vela, Mesh levantava e dizia que ele iria pegar a percepção do mundo e destruí-la. Então de repente lá fora apareciam visionários divinos. Eles falavam que lidar com alguém que não podia usar magia, ainda mais um aluno, era muito estressante. Então eles abriam a porta. Então um deles dizia que por Mesh ter escondido que não podia usar magia, e ainda por cima ter se matriculado em Easton, ele iria pagar com a vida. Então o Mesh ficava chocado. Então de repente, aquele juiz falava que não iria aceitar a opinião deles. O juiz na verdade estava sendo manipulado pela Inocente Zero, por meio de um parasita. Então eles falavam que Mesh era pertence deles. Eles eram dono dele. Então Mesh falava que não pertencia a ninguém. Então a Inocente Zero falava que estava falando completamente sério. Por isso usaram um parasita naquele velho. Eles falavam que o mundo era deles. Então Ryo falava que aquilo era basicamente uma declaração de guerra contra o gabinete de magia. Então ele decidia que ele iria tirar o parasita daquele velho. Porém, de repente, Mesh ia e tirava com as próprias mãos. Então o parasita entrava na boca de Mesh. Porém, Mesh ia e enrolava ele com a língua. Mesh estava usando o parasita como balão. Após acabar com o parasita e salvar a vida do velho, Mesh decidia ir embora. Então um dos visionários divinos falava que aquilo não mudava absolutamente nada. Lei é lei. Mesh ainda seria executado. Mesh então falava que não iria a lugar nenhum e prendia seus pés no chão. Então aquele visionário divino chegava até Mesh para atacá-lo. Então Ryo aparecia atrás dele o ameaçando. Então Ryo falava que eles haviam dito que tinham entrado em consenso. Porém ninguém havia perguntado a opinião dele. Então aquele visionário divino falava que a opinião dele não era considerada, pois lei era lei. Então de repente, uma espada gigante aparece ali. Aquela magia era a magia de outro visionário divino, o irmão de Finn. E com ele estava o diretor, o Auruberg. Sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, qual seria o destino de Mesh? Dentro da sala de julgamento, o Auruberg pedia aos visionários divinos um período de graça ao Mesh, pois ele era uma pista muito valiosa sobre a Inocente Zero. Essa era a primeira vez que eles enviavam alguém diretamente para lá. Mesh então dizia que o diretor estava com uma vibe de quem manda em tudo. Então o visionário divino afirma que o Auruberg era alguém muito importante. Ele já havia sido um visionário divino e já chegou até a enfrentar sozinho a Inocente Zero. Ele era o único mago que Ryo, o número 1 dessa geração, respeitava. Porém, mesmo assim, os visionários divinos recusavam o pedido dele. Mas o Auruberg continuava insistindo. Segundo ele, Mesh era alguém com um poder capaz de tocar o coração das pessoas. Ele acreditava que Mesh poderia mudar o pensamento das pessoas. O diretor afirmava que ele não concordava com o tratamento injusto dado àqueles que não possuíam poderes mágicos. Mas novamente, os visionários divinos recusavam. Dessa vez, Reine também pedia. Ele dizia que tinha motivos pessoais para confiar em Mesh. Porém, mesmo com aquelas apelações, os visionários divinos não cediam, até que o juiz aparecia e falava: "Eu concordo que as leis devem ser seguidas. Porém, esse garoto sem magia salvou a minha vida. Podem aplicar a punição que quiserem em mim. Não vou mudar minha decisão. Não seria possível dar um período de graça a esse garoto?" Então eles aceitam, porém um dos visionários divinos impõe condições. Mesh teria que mostrar que era forte o suficiente para combater a Inocente Zero. Ele teria que passar no teste para visionário divino,
caso falhe, ele seria punido. Mesh dizia que estava de acordo. Ele viver em paz sobre as ordens do diretor não era o suficiente. Então ele pegaria Inocente Zero e daria uma boa surra. Após isso, nos era mostrado um membro da Inocente Zero sentado em uma cadeira. Um tempo depois, Mesh conversava com seus amigos sobre o que havia acontecido, e eles combinam de sair. Já no outro dia, Finn estava esperando por eles no vilarejo. Então ele se perguntava como será que Mesh e os outros se vestiam no dia a dia. E do nada aparece o Dot vestido a armadura de combate. E logo após ele, Mesh aparecia também com seu traje de treino e com equipamento de academia. Mesh dizia que por ser a primeira vez que ele iria a um rolê, ele não sabe como se vestir. Lance chegava e por um momento Finn acreditava que ele estava bem vestido. Até que ele abriu o terno e mostrava uma camisa com o rosto de sua irmãzinha estampada. Finn então se arrependia de ter ido se encontrar com aqueles doidos. Após todo aquele barraco, eles vão até uma loja de varinhas. Chegando lá, Finn pegava uma varinha nova, então o senhorzinho falava: "Uma varinha mágica de boa compatibilidade, a magia melhora no instante." Lance também decidia pegar uma varinha nova. Após pegar sua varinha, o senhorzinho dizia que mesmo entre os magos de duas marcas, aquilo era impressionante. O senhorzinho perguntava para Mesh se ele não queria fazer o teste também. Mesh dizia que sim, e todos ficavam preocupados, pois ele não tinha magia nenhuma. Mesh reparava que tinha uma varinha no chão e perguntava o que era aquilo. O senhorzinho afirmava que aquilo era uma varinha mágica que está na loja desde a antiguidade. Nenhum mago até hoje havia conseguido pegar aquela varinha, porque ela era muito pesada. Embaixo dela tinha uma fonte de água élfica. Mesh ia e puxava a varinha com a maior facilidade do mundo, e falava que iria ficar com ela. O senhorzinho agradecia e dizia que ele poderia sim ficar com a varinha. Após isso, Lemon e Tom chegavam, e eles continuavam com o rolê. Depois de se divertirem, Mesh falava que foi divertido, e que eles deveriam repetir isso mais vezes, e todos concordavam. Um tempo depois na escola, Mesh convidava seus amigos para irem até sua casa. A cena cortava para um dos visionários divinos, Horta, conversando com alguém. O visionário divino falava que o Auerberg estava ficando gaga e não conseguia mais tomar decisões sensatas. Ele não permitiria que alguém sem magia se tornasse visionário divino. E por isso ele estava ali, para pedir ajuda ao líder da casa orca, Margaret Macaron. Macaron dizia que ele não fazia favores a ninguém, e dizia que ele fazia tudo por estímulo. Horta então dizia que isso não seria problema, pois Mesh havia vencido Abel sem usar nenhum tipo de magia. Macaron então ficava surpreso com aquela informação, e Horta dizia que deixava o resto com ele. Chegando em casa, Mesh finalmente reencontrava seu avô, e o policial que estavam com ele no começo do anime. Ao ver os amigos de Mesh, o vô dele ficava muito emocionado, pois ele havia criado o Mesh sem nenhum contato com o mundo lá fora. Ele não achava que veria isso um dia. Então Dot dizia que a relação deles era mais profunda que uma simples amizade. Segundo ele, Mesh era seu rival. Lemon se apresentava chamando o vô de Mesh de sogro, e falava que ela era a futura esposa dele. Finn falava pro avô de Mesh relaxar, pois ele estava indo bem nas aulas. Dot então entregava um chá de ervas de presente para ele, e o Lance também entregava um presente. O presente de Lance era um lenço e uma foto da irmãzinha dele. O avô de Mesh ficava sem entender nada e Mesh dizia que Lance parecia não entender que os valores mudavam de pessoa para pessoa. Após isso, eles ficavam correndo de um lado para o outro dentro da casa do avô de Mesh. De longe, o avô de Mesh e Finn observavam. O avô de Mesh dizia que Finn tinha que aguentar uma barra pesada com aqueles doidos. O avô de Mesh agradecia novamente por eles serem amigos de Mesh, e dizia que esperava que continuasse assim para sempre. E Finn dizia que com certeza iria continuar. Na floresta, Margaret e seus capangas estavam indo atrás de Mesh, até que eles são atacados de repente por várias espadas. Quem atacava eles era o Sword Kane, o visionário divino Rene Ames, também conhecido como o irmão do Finn. Há alguns anos foi realizado um torneio de habilidade mágica entre os alunos de 13 a 15 anos, e aquele torneio foi dominado por um garoto de 9 anos. Seu nome era Margaret Macaron. Na floresta, o combate entre Rene Ames e Margaret Macaron estava prestes a começar. Margaret então usava sua magia para invocar um piano, e ficava tocando por um tempo, até que ele enfim deixava o instrumento de lado e dizia: "Nem todos que são fortes almejam se tornar visionários divinos. Afinal de contas, isso é só uma posição."
Eu que almejo encontrar a força em sua forma mais pura, ou você que almejou uma posição de status? Quem será que é mais forte? Então ambos começavam a se atacar. Na casa do avô de Mesh, Mesh e os outros estavam jogando inocentemente. Dot, Lemon e Lance se davam muito mal no jogo. Apenas Finn se dava bem. Até que chega a vez de Mesh de jogar, que também não teve muita sorte. Todos ficavam reclamando daquele jogo injusto. Na floresta, o combate continuava. O combate parecia estar equilibrado, até que Margaret conseguia encurralar Rayne. Margaret fazia um discurso sobre estímulos, e no final dizia que alguém como Rayne, que zelava pelos outros, não podia oferecer nada a ele. Ele dizia para Rayne sair do caminho e deixar ele se encontrar com Mesh. Rayne então diz: é um garoto petulante. Esse garoto disse que mesmo sem magia vai virar um visionário divino e que vai mudar a percepção deste mundo. A atmosfera então mudava completamente e o corpo de Rayne começava a exalar magia. A cena cortava para dentro da escola. Lá uma pessoa dizia ao diretor que contra Margaret Macaron nem mesmo Rayne Ames poderá sair ileso. Então o diretor dizia: você sabe que os alunos com 2 marcas são aqueles considerados abençoados pela mana. Claro que aqui na escola temos vários alunos de 2 marcas, porém quando o assunto é 3, isso cai drasticamente. Quanto maior for a quantidade de mana, mais listras o mago terá. E Rayne foi o mago que conseguiu obter a 3ª listra mais cedo na história. De volta na floresta, Rayne dizia que ele só estava lá para acompanhar Mesh na sua ambição absurda. Após perder novamente no jogo, Mesh saía para pegar um ar. Lemon e os outros ficavam preocupados. Mesh poderia estar abalado com tudo aquilo. Mesh corria para a floresta, e lá ele tirava um profiterole gigante, e dizia que lá não podia comer tudo sozinho. Ele olhava para trás e percebia o combate que estava ocorrendo ali. Margaret ficava surpreso que alguém da idade dele já tinha sido capaz de alcançar a 3ª listra, um poder abençoado por Deus. Rayne então perguntava se havia sido Horta quem pediu para Margaret ir atrás de Mesh. Porém Margaret dizia que não sabia do que ele estava falando. Rayne dizia que alguém sem magia era alguém sem direitos. Na situação de Mesh, era comum que ele guardasse rancor de todos os magos e amaldiçoasse o dia de seu nascimento. Porém, Mesh estava lutando contra seu destino. Um bando de sujos como eles não tinham como entender aquilo. Os capangas de Margaret diziam que aquela confiança de Margaret, mesmo diante de alguém com 3 marcas, não era arrogância. Era apenas uma amostra do talento avassalador dele. E graças à armadilha dele, Rayne não podia usar feitiços. Margaret e seus capangas atacavam Rayne. Na escola, o garoto perguntava para o diretor qual era a diferença entre um mago de 2 marcas e um de 3. O diretor dizia que alguém com 3 marcas poderia usar mais magia que alguém com 2. Porém, não era só isso. Alguém com 3 marcas poderia despertar a verdadeira forma do poder adormecido na varinha. Era por isso que diziam que a magia era uma bênção de Deus. Rayne quebrava completamente a magia de Margaret. O garoto então perguntava o que aquilo significava. O diretor dizia que aquilo significava que magos com 3 marcas podem conjurar o poder de Deus alojado dentro da varinha. Naquele momento, a forma da varinha de Rayne mudava completamente. Aquele era o poder concedido ao visionário divino, Rayne Ames, a varinha de Deus intitulada Sword Cane. Rayne então dava o checkmate, com uma magia chamada Black Partisan. Uma espada negra gigantesca aparecia. Margaret tentava se defender, mas era inútil. Mesh aparecia e agradecia Rayne. Rayne perguntava sobre o que Mesh estava falando. Afinal de contas, ele só estava brincando com coelhos. Rayne dizia que o exame para visionário divino estava prestes a começar. Ele dizia que Mesh não tinha outra escolha senão vencer. Margaret havia sobrevivido. Ele dizia que queria ter testado uma de suas magias. Porém, ele priorizou a segurança dos garotos. Ele afirmava que a diversão havia ficado para depois. Na escola, Mesh havia dividido todas as suas moedas com seus amigos. Assim, todos poderiam fazer o teste para visionários divinos.
Todos estavam muito empolgados, principalmente o Dot, que não havia nem conseguido dormir. Na casa de Mesh, ele estava tomando chá com seu avô. Ele já sabia que todos descobriram que Mesh não podia usar magia. O avô de Mesh se sentia culpado. Porém, Mesh dizia que ele era muito feliz. Ele era grato por tudo o que seu avô havia feito por ele. Para se tornar um visionário divino, era necessário passar por 3 passos. O primeiro passo era obter moedas douradas. O segundo passo era passar no exame de candidatura. E o terceiro passo era o exame final. Só pode participar da segunda fase quem tinha 5 moedas. Porém, como eles tinham adiantado o exame por causa da Inocento Zero, magos com 3 moedas agora também podiam participar. O diretor ficava surpreso que Margaret também iria participar dessa vez. Ele dizia que seria muito difícil para o Mesh. Quando Mesh estava prestes a entrar na arena, Horta aparecia e dizia que uma existência como a de Mesh não seria tolerada por ele. Mesh então tirava sua roupa de mago e se preparava para a batalha. Mesh conversava com seus músculos e agradecia o incentivo. Ele aceitava o desafio e dizia que iria lutar com todas as suas forças. Quando o apresentador anunciava a entrada de Mesh, todos começavam a vaiar. Finn ia até Mesh preocupado com seu amigo, porém Mesh não dava a mínima para aquela situação. A primeira prova seria uma prova de sobrevivência. As regras eram bem simples, só era preciso encontrar a chave escondida na arena e escapar. A chave estava escondida dentro de um peixe trasgo, e só dava para pegar com magia, estourando o peixe feito um balão. E eles tinham que fazer isso enquanto fugiam de 3 almas penadas. Bom, eu não sei vocês, mas o Reine com certeza já é um de meus personagens favoritos. A pré-eliminatória para o teste de Visionário Divino finalmente começava. Todos os participantes eram teletransportados para o local do teste. Os participantes teriam que pegar a chave enquanto fugiam das almas penadas. As almas penadas não eram afetadas por magia, então fugir também era visto como uma boa estratégia. A prova era que os alunos conseguissem alcançar o seu objetivo enquanto conseguissem fugir. Porém, tinha um aluno que mesmo sem magia poderia vencer aqueles monstros. E você já sabe muito bem de quem eu estou falando. Mesh dava um socão na barriga de um daqueles monstros e todos ficavam surpresos vendo ele no telão. Um aluno que já havia sido eliminado ficava frustrado, pois com sua magia ele não foi capaz nem de fazer nada contra aquele monstro, já aquele garoto com um único soco venceu o monstro. Porém aqueles monstros, por não serem seres vivos, eles se recuperavam rápido de qualquer dano. Mesh ficava deprê e dizia que não ia mais lidar com eles, então ele começava a fugir do monstro, quando de repente ele começa a encolher. O monstro passava direto. Mesh não entendia o que tinha acontecido, então um aluno aparecia. Ele havia diminuído Mesh com o uso de magia. Aquele aluno dizia que aquela era a magia dele. Ele podia mudar o tamanho das coisas ao seu bel prazer. Ele chamava Mesh para fazerem uma dupla, e Mesh aceitava, afinal de contas, ele havia o ajudado. Então eles começavam a procurar pela chave. Mesh e ele estavam andando de mansinho para que o monstro não percebesse que eles estavam ali. Então de repente, Mesh tropeça numa pedra, porém o sacana dá uma de Michael Jackson e conseguia ficar de boa. Eles encontravam a chave, porém ela estava dentro do peixe-balão. Mesh, com toda sua inteligência gigantesca, ia e tentava pegar a chave, porém obviamente era uma armadilha. O balão começava a soprar e a alma penada corria atrás deles. Eles conseguiam despistar a alma penada, e Mesh novamente tinha outra grande ideia: estourar o balão. Quando eles iam estourar o balão, Mesh pulava em cima do balão e novamente o balão soprava, e a alma penada aparecia. Eles então quebram a bomba de ar, para assim a chave cair por baixo. Porém, nem o balão murchava e nem a chave caía. Aparentemente, o balão e a chave estavam sob efeito de magia. Mesh novamente tinha outra ideia. Max usava sua magia para aumentar o balão de tamanho. Todos que estavam na plateia ficam sem entender absolutamente nada, até que de repente Mesh começava a se preparar para dançar break. Ah, como eu amo esse carinha. O bicho começa a dançar break tão rápido que começa a formar um furacão, que enchia o balão de ar até ele explodir. E Mesh finalmente conseguia pegar a chave, deixando todos da plateia surpresos com aquela arma humana.
Então a alma penada começava a correr atrás deles novamente. Após isso, Lance usava sua magia de gravidade e também conseguia pegar sua chave. Não só ele, como vários outros alunos também conseguiam, inclusive o Dot. O Finn, como sempre, estava chorando escondidos. O Dot então ia até ele e se oferecia para ajudá-lo. Max e Meshley então comemoravam a chave que haviam encontrado. Mesh oferecia a chave para Max, pois segundo ele, eles só conseguiram pegar a chave por causa dele. Max então ficava impressionado, então ele dizia que Mesh realmente era uma boa pessoa, como o Reine havia dito. Ele dizia que Mesh podia ficar com a chave, que agora que ele sabia como lidar com aquilo, ele conseguiria pegar uma chave sozinho. E também mostrava a saída para ele. Ele dizia que aparentemente quem chegava primeiro ganharia mais recompensa. Ok, agora eu estou surpreso. Eu realmente acreditava que o Max no final ia trair o Mesh, e que ele só estava usando o Mesh por interesse próprio, mas não. O cara realmente é gente boa, muito foda. Esse anime só melhora. Então o Mesh agradecia e ia embora. Então de repente aparecia um membro da Casa Orca. Seu nome era Kapartiu Luyang, e Max dizia que ele podia partir para cima. Mesh então chegava até o outro lado. Ele encontrava Finn e Dot, todos lascados, e o Lance ficava surpreso por ele ter conseguido estourar o balão, mesmo sem ter magia nenhuma. Então de repente, a locutora anunciava que o último membro estava chegando. Max aparecia ali todo lascado, porém logo em seguida ele caía, e atrás dele estava o Luyang. Ele era o último membro. Todos ficavam horrorizados com o que ele havia feito com Max. Após isso, ele pisava na cabeça de Max e dizia que os fracotes não tinham direito algum. Então o Mesh ia até ele e dizia que se ele continuasse com aquilo, ele daria uma boa surra nele. Então a garota ia e levava água e um lenço até Luyang. Ele ia até Mesh e jogava a água nele. Todos ficavam assustados. Porém, Mesh havia colocado um copo ali embaixo e um pacote com suplemento. Ele sacudia e bebia. Ele dizia que já tinha passado 3 horas. Ele tinha que beber o drink proteico dele. É Mesh compreensível, meu chapa. Completamente compreensível. Ele dizia que extraía a proteína do pó da soja para fazer aquele suplemento. Mesh dizia que ele ficava chamando o Mesh de fracote. Porém, até aquele momento, Mesh não tinha visto ninguém mais forte que ele. Então Luyang ficava surpreso. Mesh dizia que a definição de força varia de pessoa para pessoa. Então de repente ele mesmo se perguntava o que era força. Porém a locutora mandava eles pararem com aquilo. Se fosse para brigar, era para brigarem dentro da prova. Então de repente apareciam o que parecia ser balões ali no céu. Cada um dos balões tinham formatos diferentes. Então uma luz saía dele, e cada luz atingia um grupo de 3 pessoas. Mesh, Finn e Dot ficavam no mesmo time. Mesh, nem Noé teve que carregar tanto animal assim. A próxima prova será o Cristal da Vida. Dessa vez seria uma competição em equipes. Eram 3 pessoas por equipe. Ali tinham 9 pessoas. Então seriam 3 equipes. E cada um da equipe irá receber um cristal. A prova era quebrar o cristal das outras equipes. Se todos os cristais de uma equipe quebrarem, a equipe será eliminada. Porém, aquilo era complicado demais para o Mesh, e a cabeça dele bugava. Até o Dot reclamava. Ele mandava explicarem de forma mais fácil, para assim o general da equipe deles, que era o Mesh, entender. O bicho dava até dedo, ô bichinho miserável. Então a locutora explicava de forma mais fácil. As equipes competem entre si para quebrar os cristais uma das outras. Era só quebrar o cristal das outras equipes. Finn dizia que estava mais preocupado com o Lance estar em outra equipe. Então os cristais eram enviados. Mesh e Dot deixavam os cristais cair e quebrarem. Agora só o cristal de Finn restava. Então eles eram enviados para a arena. E para piorar a situação deles, Finn havia ficado sozinho. Agora, além de Mesh e Dot não terem mais os seus cristais, o Finn agora estava sozinho para defender o único cristal que restava para a equipe deles. No mundo mágico existem 13 varinhas que existem desde a antiguidade. Essas varinhas escolhem apenas os magos com o maior talento inato. Com isso, os portadores da varinha são abençoados. Essas varinhas são chamadas de Master Canes. A prova de eliminatória para Visionários Divinos continuava.
Dessa vez era o Cristal da Vida. Era uma prova em equipe. Cada equipe tinha 3 membros. Porém, todos haviam ficado separados, pro desespero do coitado do Finn. E vale lembrar que o Cristal do Mesh e do Dot já foram quebrados. Se o do Finn também for, eles serão eliminados, e o Mesh será punido. Finn começava a caminhar para procurar o restante da equipe, até que ele escuta uns gemidos vindo de uma sala. Carpaccio e outro aluno estavam ali. Carpaccio vencia facilmente e quebrava o cristal dele. Finn obviamente ficava assustado e se escondia para que ele não percebesse sua presença ali. Ele olhava novamente e Carpaccio já tinha saído dali, quando de repente Carpaccio aparecia atrás dele. Carpaccio dizia que conhecia Finn. Ele sabia que Finn mal tinha conseguido passar de ano. Ele dizia que sentia repulsa só de olhar para ele. Ele não entendia como alguém tão fraco havia entrado em Easton. Provavelmente o irmão dele havia mexido alguns pauzinhos. Ele mandava Finn entregar o cristal sem resistir. Porém, Finn sabia que o futuro de Mesh dependia disso. Então ele tentava pegar sua varinha, quando de repente seu corpo começava a jorrar sangue. Aquela era a magia de Carpaccio. Ele perguntava o que Finn estava tentando fazer. Mesmo sabendo da diferença de força que existia entre eles, Finn ainda assim tentava resistir. Ele mandava Finn entregar logo o cristal se não quisesse terminar como o outro aluno. Finn ficava horrorizado diante daquele indivíduo. O medo era tanto que parecia que seu coração estava diminuindo. A diferença de força era realmente abismal. Mesh corria por todo canto. Enquanto isso, Margaret falava que ali tinha 3 forças a se observar. A primeira era a de Mesh, a segunda a de Lance e a terceira era a de Carpaccio. Ele que havia sido escolhido por uma das 3 varinhas que era um tesouro nacional. Em termos de talento, não era exagero dizer que ele era o melhor de Easton. Era uma bênção desta terra. Diante daquela força absoluta, Margaret agradecia a Deus e a todas as suas criaturas, e também a seu pai e sua mãe que haviam lhe dado a luz. Eu tô começando a gostar desse cara. De volta ao fim, Carpaccio novamente mandava ele entregar o cristal. Finn mentalmente dizia que aquela era a chance dele. Ele estava o menosprezando. Finn nunca havia usado sua magia individual. Agora era sua chance. Ele apontava para o céu e gritava: "Dangerous!" Carpaccio olhava para cima, mas nada acontecia. Finn aproveitava e corria. Porém, Carpaccio ia atrás dele. Quando ele ia descer a escada, Finn gritava: "Changes!" E Carpaccio era teletransportado para o lugar onde ele estava quando quebrou o cristal daquele aluno. Porém, o aluno já não estava mais lá. Finn continuava correndo e dizia que tinha feito bem em não ter usado sua magia individual até aquele momento. Agora ele iria conseguir fugir. Porém, de repente, começava a jorrar sangue de sua perna. Carpaccio ia até ele e começava a se ferir. Todos na plateia ficavam horrorizados com aquilo. Ele estava indo longe demais. Porém, ainda assim, Finn se recusava a entregar o cristal. Mesmo sendo um fracote, mesmo sendo um inútil, Mesh ainda o chamava de amigo. Ele não seria ridículo ao ponto de trair os seus amigos. Carpaccio então atacava de novo e colocava a faca em seu pescoço. Ele dizia que agora tudo iria acabar. Na plateia todo mundo observava. Quando Carpaccio estava prestes a finalizar Finn, Mesh aparecia e afundava a cabeça dele na parede. E então ele dizia: "Seus esforços não são em vão. Afinal de contas, eu cheguei." Ok, esse cara é simplesmente muito foda. Tragam um Oscar para esse mito. Ele agradecia Finn e ia até ele. Porém, de repente, a cabeça de Mesh começava a sangrar. Ele não entendia nada. Então Carpaccio se levantava e dizia que não sentia dor nenhuma. E atrás dele sua magia se manifestava. Ele dizia que a varinha dele era especial. E Mesh imediatamente o atacava. E dizia que ele falava cada coisa sem sentido. Então de repente o ataque voltava para Mesh. Ele começava a explicar que todo o dano que ele sofria voltava completamente para o inimigo. Aquilo era uma benção concedida a esta magia da antiguidade. Ela era uma Master Kale. Desde o dia que ele foi escolhido pela varinha, aquele poder se ativa automaticamente. Por isso, desde o dia que ele nasceu,
ele nunca sentiu dor nenhuma. Na arquibancada, o diretor observava tudo. Ele dizia que só existiam 13 Master Keys no mundo, e aquele garoto havia dominado uma completamente. É sem dúvidas o verdadeiro talento de um escolhido. Ele continuava se atacando para ferir Mesh, até que Mesh ia e o atacava novamente, mas era inútil. Todo o dano era passado para ele, porém Mesh ignorava aquilo e continuava atacando, e o dano voltando para ele. Carpaccio dizia que era inútil, o talento das pessoas determinava como seria seu futuro, e Mesh estava agindo por pura satisfação pessoal, e o mesmo valia pro fim. Comparado ao irmão dele, ele era um inútil, que não conseguia nem proteger um cristal sozinho, um fracote que era sempre socorrido. Então Mesh dizia que tudo era verdade. Desistir quando uma situação parece muito complicada era o mais certo a se fazer. Porém, ainda assim, Finn resistiu com todas as forças a um inimigo mais poderoso que ele, e Carpaccio estava ali, zombando do amigo dele. Com toda certeza, ele irá pagar por isso. Mesh reunia tanta força que suas veias começavam a saltar. Ele partia para cima de Carpaccio. O dano voltava, mas ainda assim ele continuava. Carpaccio já havia sacado o plano de Mesh. Ele ia bater mais rápido do que o Carpaccio conseguia se recuperar. Ele dizia que um plano tão óbvio como aquele nunca iria funcionar. Porém, de repente, aparecia uma rachadura na deusa, e Mesh começava a bater ainda mais rápido. Havia um limite naquele poder da deusa, que Carpaccio nunca havia chegado. Então Mesh dizia que aquilo era uma situação óbvia, afinal de contas, Mesh era 1 milhão de vezes mais forte do que ele. Então Mesh dizia que quando Carpaccio se desse conta disso, será que ele conseguiria se opor a Mesh como Finn se opôs a ele? Carpaccio dizia que era a primeira vez que a deusa rachava, porém quanto maior for o dano que ele sofre, maior será a resistência dela, e ela se ativa automaticamente. Então a deusa começava a atacar Mesh, porém ele conseguia desviar de tudo. Carpaccio ficava surpreso, uma pessoa como Mesh realmente existia naquele mundo. Então de repente Mesh pegava sua varinha, e Carpaccio rapidamente reparava que era uma varinha de ferro. Então Mesh começava a mexer na varinha com os dedos, e todos na plateia ficavam surpresos. Mesh havia transformado uma varinha de ferro em uma raquete de tênis. Mesh então atacava com o que parecia ser uma bola de ferro. Ele acertava a deusa e ela começava a atacar ele. Porém, Mesh desviava e atacava ao mesmo tempo. Ele ia criando fissuras na deusa enquanto desviava. Aquilo era squash na enfermeira. Mesh continuava batendo com tudo, até que finalmente conseguia quebrar a deusa. Ele ia ter Carpaccio e dizia: "Se quiser mesmo saber o que é dor, eu lhe mostro." Ele ia e batia na cabeça dele com aquela raquete de ferro. Oh, lapada seca do carai! E todos na plateia ficavam surpresos. Mesh, aquele que não tinha magia nenhuma, acabava de derrotar Carpaccio, o maior talento de Aston, com uma única raquete. O diretor dizia que aquilo era uma vitória absoluta em cima de um usuário de Master Key. Mesh ia e agradecia Finn, pois graças a ele, Mesh poderia continuar vivendo ao lado de todos. No chão, Carpaccio se contorcia, enquanto finalmente havia entendido o que era dor. Ele olhava para Finn e dizia: mesmo a dor sendo algo tão insuportável assim, ele suportou uma dor dessas por outra pessoa. Carpaccio então reconhecia que a diferença entre eles era evidente. Ele havia sido completamente derrotado. Margareth Macaron encontrava 2 alunos. Macaron dizia que a força deles era um Ré. Segundo ele, quanto mais agudo for o som, mais forte ele fica. Ou seja, aqueles 2 estavam entre o segundo mais fraco em uma escala de 8 notas. Macaron dizia que eles eram fracos demais e mandava eles entregarem logo os cristais. Porém, os 2 alunos diziam que era 2 contra 1. Macaron não estava em posição de exigir nada, então eles os atacavam. Mas Macaron revidava e quebrava completamente a magia dos 2 com um único feitiço básico. A diferença entre eles era grande demais. Enquanto os 2 eram um Ré, o Macaron era um Si. Após os 2 serem derrotados, a prova era completa.
pois uma das equipes havia sido eliminada. Mesh e Dot comemoravam a vitória, porém de repente, um silêncio enorme ecoava sobre o lugar. O diretor dizia que a verdadeira aprovação de Mesh iria começar agora. O único aluno que conseguiu rivalizar com Rainy Ames no ano passado, Margaret Macaron, estava lutando com tudo. O estudante que havia sido eliminado humilhantemente no primeiro teste ia até Macaron e se oferecia para dar um laxante ao Meshley, para assim ele saísse da jogada. Porém Macaron o mandava para longe. Ele dizia para ele não tentar acabar com a diversão, ou ele iria matá-lo. Ele dizia que o mesmo valia para ele, Horta, que estava ali observando. E Horta dizia que se ele fizesse o trabalho direito, ele não iria dizer nada, e o aluno ficava surpreso com aquilo. Macaron não baixava a cabeça nem para um visionário divino. Então Mesh dizia o motivo dele treinar tanto. De início, era porque seu avô mandava. No começo aquilo era entediante e ele odiava, mas depois a quantidade de peso que ele conseguia subir era cada vez maior. Hoje em dia ele puxava peso simplesmente porque existiam pesos para serem puxados. Então ele começava a fazer um discurso, enquanto Dot tocava um violino no fundo. E o Finn observava aquilo de longe e dizia: "Ninguém está ouvindo, só que ele está no maior monólogo." Então de repente, Lemon também começava um monólogo. Finn não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. O cara só queria dar o fora dali imediatamente. E no final daquela loucura toda, o Mesh ainda tomava um copão de whey. Esses caras são aleatórios demais, bicho. Então de repente aparecia um cara atrás de Mesh e dizia que deveria começar a seguir o exemplo dele. Rapidamente, Mesh o reconhecia. Era um dos visionários divinos que estavam enchendo o saco dele na última vez. Aquele visionário divino dizia que estava interessado em Mesh e perguntava se ele não queria fazer um jogo com ele, já que faltava muito tempo para o próximo teste. Mas Mesh rapidamente recusava, pois ele queria descansar antes de começar o próximo nível. Dot ficava surpreso com aquilo. Mesh não baixava a cabeça nem para um visionário divino. Ele ia até Mesh e dizia que ele ia ser um dos bons, e Mesh concordava com ele. Então o visionário divino dizia que ele era o encarregado dos recursos humanos do gabinete de magia. Se ele não confirmasse o talento de Mesh, talvez ele não pudesse se tornar um visionário divino. E rapidamente o Mesh aceitava. Ele dizia que não seria justo chamar o Mesh para jogar sem que ele ganhasse nada em troca. Então, se o Mesh vencesse, ele iria passá-lo no próximo exame. O jogo que eles iriam jogar era Não Olhe Pra Lá. E Mesh dizia que era bem esse mesmo que ele queria e começava a balançar as mãos. Ele fazia um círculo em volta de Mesh e dizia que se o Mesh ficar na contagem até o 3 dentro do círculo, sem olhar para onde o dedo aponta, ele venceria. Então ele começava. Ele apontava o dedo, porém Mesh olhava para baixo. Então um ataque vinha de baixo, mas Mesh conseguia desviar sem olhar para cima. Então dessa vez ele apontava para duas direções. Dessa vez Mesh não podia olhar para os dois lados, e ele atacava o Mesh dos dois lados. Porém Mesh olhava para baixo e conseguia bloquear os ataques com as mãos. Então dessa vez ele puxava uma espada imbuída com chamas negras. O visionário divino dizia que aquela chama queimava tudo que encostasse nela. Contra ela, Mesh não poderia agir igual antes. Então ele apontava para 3 direções diferentes. Ele atacava Mesh com a espada, porém Mesh conseguia desviar todas as vezes. Inclusive, ele arrancava o concreto com os pés e pulava só para não sair do círculo. Depois disso, aparecia uma coruja e pegava o profiterole dele. E ele olhava para o lado e dizia que tinha perdido porque ele tinha olhado para o lado. Porém, o visionário divino dizia que aquela vez não tinha contado. O visionário divino dizia que iria terminar em empate, e Mesh aceitava aquela situação. Mas antes de ir embora, o visionário divino dizia que ficaria difícil para o Mesh enfrentar Macaron naquele nível em que ele estava. Depois de um breve intervalo, finalmente chegou a hora esperada. O teste final será uma batalha de 1 contra 1. Vence aquele que fizesse o oponente desistir ou desmaiar. O primeiro duelo será entre ele, do primeiro ano, da Casa Adler. Com 7 moedas, ele conseguiu mais moedas entre todos os participantes.
Mesh Bandedo. Seu oponente é da Casa Orca, com 5 moedas, Margaret Macaron. Um duelo que irá definir o futuro de Mesh e de seu pai. O diretor dizia que era um talento excepcional, mesmo considerando toda a história de Easton. Margaret Macaron era absurdo. Macaron dizia que Mesh não iria passar dali, e que era para ele fazer o possível para entreter ele ao máximo. Porém, Mesh não ligava para as provocações. Quando a narradora ia dar início ao combate, Mesh pedia um tempo para consumir sua proteína. Margaret também perguntava se ele podia comer e mostrava um camarão empanado, e começava a mergulhar ele no molho. Não tem como tancar esse anime. Esses caras são muito aleatórios, bicho, bom demais. Mesh dizia que usar tanto molho tártaro deixará o camarão sem sabor. Porém, Margaret dizia que o camarão só existia para deixar o molho tártaro ainda melhor. O funcionário divino que havia feito um jogo com Mesh dizia que Horta não havia tentado interferir no exame nenhuma vez, o que comprova que ele confia 100% em Macaron. Com toda certeza, Macaron irá matar Mesh. A diferença de forças, segundo ele, era evidente a esse ponto. Então o combate se iniciava. Margaret então expandia sua mana. Seu poder mágico era tão grande que todos ficavam surpresos. Finn começava a passar mal na arquibancada, e Lance dizia que aquilo era normal, diante de um poder mágico daquele tamanho. Aquele era o poder correspondente ao de um visionário divino. Lance mandava Mesh superar aquilo, para que todos vejam o seu poder. Mesh então partia para cima, e Margaret o atacava com um feitiço básico. Dot dizia que um feitiço básico seria moleza para Mesh. Porém, quando Mesh tentava segurar o ataque, ele dizia que era como uma bola de boliche, e era mandado para longe e se esbarrava na parede. Margaret perguntava se iria acabar só com aquilo. Porém, quando a fumaça desaparecia, não tinha nada ali. Mesh não estava lá. Então, de repente, Mesh aparecia atrás de Margaret e o segurava, pulava com ele e usava uma espécie de suplex e batia com tudo no chão. Todos na arquibancada ficavam surpresos. Eles eram páreos um pro outro. Porém, quando a fumaça sumia, Margaret aparecia sem nenhum arranhão também. O combate entre aqueles dois monstros só estava começando.